ó Jorge. Depois disso... Já está no ar. Então seja bem-vindo à edição de hoje, dia 24 de março do ano da graça de 2020. Já percebeu? Estamos com o Think Tank. Olha, estamos com um formato diferente, porque como também já entendeu, nós não podemos fazer o programa presencialmente, sobretudo a partir do momento em que o Governo decretou o estado de emergência. Portanto, nós somos pessoas liberais, mas cumprimos sempre as determinações do Estado. O que é que isto significa? Que você hoje vai ter o Think Tank em direto através de plataforma digital, com 3 pessoas fisicamente muito distanciadas entre si. E o que é que vamos falar? Olha, exatamente sobre aquilo que lhe enunciei no programa da manhã. Nós estamos perante uma catástrofe económica sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. O Governo parece tardar em perceber isso, já lançou algumas medidas, vamos perceber se essas medidas servem para evitar uma crise profunda, saber se precisamos de apresentar um plano económico diferente e saber também se vale a pena o Governo em Portugal dar um programa diferente para apresentar a Bruxelas. Finalmente, vamos tentar perceber se o Banco Central Europeu, com a bazuca dos 750 mil milhões de euros que vai lançar na economia, consegue evitar uma catástrofe. E finalmente, temos uma última questão. O euro vai sobreviver a esta tragédia? Ora, é precisamente aqui que vamos começar. Joaquim Aguiar, quer lançar as hostilidades? Bom, eu lançar lanço, mas tenho que pôr primeiro um aviso prévio para os nossos telespectadores. Então vamos a isso. É que eu gosto de discutir com os outros, vendo as reações que os outros vão tendo àquilo que eu digo. Porque é justamente nessas reações que se vão recebendo os sinais de aceitação ou de rejeição. Estou numa situação paradoxal é que só me vejo a mim e, portanto, estou-me a convencer a mim próprio, o que é manifestamente pouco saudável e pouco útil em situações de catástrofe. Joaquim, mas o pessoal vai perdoar o narcisismo, não há problema. Bom, mas terá que ser assim. Agora vamos lá a essa questão de catástrofe só comparável com o que passou com a Segunda Guerra Mundial. Não é comparável porque uma guerra é disputada para forçar os outros, designadamente os adversários, a sentarem-se a uma mesa de negociação. Ora, neste caso, nós não podemos convidar o vírus para fazer uma negociação com ele. É esse, aliás, o problema com Donald Trump, porque não tem possibilidade de negociar, nem de colocar tarifas alfandegárias para forçar os outros a negociar. Isto significa, portanto, que é uma catástrofe de tipo diferente. É uma catástrofe da natureza que põe em causa toda a estruturação da sociedade, que era feita na base de resolver conflitos entre grupos de interesses e entre grupos sociais, e agora estamos todos confrontados com uma situação em que todos somos atingidos ao mesmo tempo e da mesma forma, estamos todos a reagir do mesmo modo. O que é novo perante uma epidemia, porque estamos a reagir para evitar baixas, o que significa que paralisamos a economia, congelamos a economia e ninguém sabe como é que sobrevive depois desse congelamento. Portanto, ponto-chave, e tem a ver também com a sobrevivência do euro. Ponto-chave é precisamos de instrumentos comuns para podermos ter esta atitude comum que todos estamos a ter perante a ameaça do vírus. Joaquim, deixe-me fazer uma interrupção. Não está preocupado porque a Comissão Europeia e Bruxelas em geral estão novamente a hesitar como aconteceu na crise financeira? Ou seja, isto é uma crise que exige medidas imediatas. E a Comissão está a patinar e a senhora von der Leyen até anuncia o fim da disciplina orçamental sem ter um plano coerente para apresentar aos países membros. Ora bom, também não tem que nos surpreender que seja assim.
Porque perante uma situação inédita, é pouco provável que haja uma ordem espontânea. Ou seja, toda a gente vai tentar responder a pequenas questões que depois se verifica que não resolvem nada. De facto, há que ter decisões comuns para suportar uma atitude comum. Ora, a atitude comum é o acantonamento, isto é, quarentena para todos. Ora, a quarentena para todos significa que não vai haver possibilidade de pagar salários. E se não se paga um salário, aquilo que foi congelar a economia significa que é também congelar a sociedade. Ora, uma sociedade congelada morreu. Isso significa, portanto, que vai ter que haver uma decisão comum de pagamento da folha de salário. O pagamento da folha de salário só é possível desde que sejam emitidos títulos de dívida que correspondam a esses fluxos de rendimento que se entrega às famílias. Sem esse tipo de decisão, não é possível sustentar a quarentena, ou seja, sai toda a gente para a rua para poder trabalhar. Aqui, antes de voltarmos a essa questão dos meios para pagar os salários, deixa-me perguntar ao Jorge Marrão o que é que ele pensa da primeira questão que eu coloquei. Jorge, força. Então, muito boas tardes. Neste momento nós temos que separar duas crises que se originaram com o Covid-19. Uma crise sanitária e a crise económica correspondente. A crise económica é resultante de uma estratégia, se quisermos, de saúde que foi mais ou menos consensualizada pelos especialistas, que decidiram que o confinamento das pessoas e o contacto deveria ser evitado até à última instância, no fundo, se assim se pode dizer. E, portanto, isso originou um fenómeno novo nesta crise, que é a impossibilidade que a economia tem de consumir. Portanto, havendo uma impossibilidade... E não havendo consumo, também não pode haver produção. E não havendo consumo, não pode haver produção. E, por outro lado, a produção que pode haver só pode ser a produção que é considerada essencial para nós podermos, dentro das nossas casas, continuar a ser, no fundo, alimentados, ter água, ter eletricidade, ter, no fundo, os bens essenciais. Qual é que é o problema que esta crise económica nos trouxe? O problema ou a solução? Em primeiro lugar, o facto de os bancos centrais, pela primeira vez e de forma mais ou menos articulada, com algum atraso, mas não muito, deram a entender aos mercados de capitais, que isso é importante, eu já explico porquê, que vão fazer tudo o que for necessário para que nunca falte liquidez à economia. Ou seja, nós não podemos estar descansados que não vai haver uma corrida aos bancos porque o dinheiro não vai faltar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E, portanto, as pessoas sobre essa matéria podem estar relativamente descansadas. Olha, Jorge, acabas de responder a uma série de dúvidas do espectador que me tem colocado nos últimos dias. Pronto. Se vale a pena ir tirar o dinheiro do banco. Não, isso não vale a pena porque é um assunto que está ultrapassado, porque, no fundo, os dois blocos, neste caso a moeda americana e o euro, vão defender as suas moedas e, portanto, não gostariam que tivéssemos uma corrida aos bancos, portanto, os bancos vão ter a liquidez que for necessária. Mas há um novo problema, que é essa liquidez, que no fundo é uma emissão de moeda que o Banco Central Europeu está a fazer. A pergunta é qual é a forma mais eficiente dessa moeda chegar à economia. E aí é que começam a aparecer novos debates, novas soluções e que têm que ser postos em perspectiva. Como Deixa-me tentar pôr-te duas ou três soluções. Olha, uma delas seria ser o Estado diretamente a atribuir esse dinheiro.
via ou Segurança Social ou Ministério das Finanças. A outra solução seria instituições independentes. Whatever that means, sugestão do espectador. A terceira seria bancos. Bom, qualquer uma delas tem problemas, como tu sabes, porque a primeira suscita as maiores dúvidas sobre fomentar corrupção. A segunda, há muita gente a escrever para a Cor do Dinheiro e a dizer assim: epá, vocês não defendam que sejam os bancos, porque os bancos vão-se aproveitar das empresas. Como é que tu resolves este trilema? Vamos ver, a questão central é a concepção que nós vamos querer ter de sociedade para a frente. Se nós quisermos uma sociedade em que prevaleça a economia de mercado, nós temos que introduzir este dinheiro na economia e deixando que as empresas e os bancos, como eles funcionam, continuem a funcionar. Porque a ajuda é sempre uma ajuda de Estado. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Quando digo é uma ajuda de Estado, não é uma ajuda de Estado. É uma emissão monetária que, obviamente, tem que ser pensada como é que ela vai depois ser paga. Ou ela é paga... Deixa-me clarificar este ponto. Tu estás a dizer ajuda monetária, portanto, pura emissão de moeda por parte do Banco Central Europeu. Sim, porque os governos, nesta fase, o que é que eles podem fazer? Os governos, nesta fase, podem fazer uma coisa simples que têm estado a fazer, que é através de políticas fiscais. O que é as pessoas deixam de pagar impostos. Por exemplo, não pagam impostos ou então não entregam o imposto que é devido ao Estado. E, portanto, ficam com o seu dinheiro em caixa. Apesar do imposto ser devido, não lhe é cobrado. Portanto, isso é uma forma de ajudar a economia. Portanto, essa forma é feita via as empresas ou via as pessoas. Uma outra alternativa é através das políticas monetárias que nós já falamos, que é voltar a pôr dinheiro nos bancos, e quando se diz voltar a pôr dinheiro nos bancos, não é pôr dinheiro nos acionistas dos bancos, é pôr dinheiro à disposição do banco, para o banco emprestar a quem ele acha que deve emprestar. Portanto, essa é outra forma. E, portanto, vai ser de uma conjugação, se quisermos, de uma política monetária, de uma política fiscal e de uma regulação que se vai encontrar as soluções. Mas eu só queria terminar um raciocínio que é importante perceber isto. Na prática é como se nós tivéssemos uma torneira a jorrar dinheiro, mas a pergunta é, mas quais são as canalizações que vão fazer chegar esse dinheiro à economia? Ora, nós podemos chegar diretamente às empresas. Por exemplo, o governo inglês decidiu pagar diretamente aos trabalhadores, disse assim, não, vamos pagar, as empresas não pagam os salários, quem paga os salários somos nós, Estado, obviamente num montante mais reduzido, porque as pessoas também não gastam tanto, não têm tantas necessidades, é num montante reduzido e a empresa não tem perda por esse facto. Essa é uma forma. No caso, por exemplo, português, o que foi proposto foi, por exemplo, no layoff, uma parte significativa das pessoas que vão para o layoff, quem vai suportar é o Estado. Portanto, sobre essa matéria acho que ninguém tem dúvidas. Agora, a dificuldade que nós temos como país, e portanto essa é uma dificuldade adicional, que a Alemanha, por exemplo, terá menos. Só para perceberem, a Alemanha vai fazer uma emissão de nova dívida que representa mais 6 a 7% de dívida pública sobre o PIB. No nosso caso, nós temos um PIB de mais ou menos 212 mil milhões, se fossem 10% eram mais 21 mil milhões. Eu há pouco, antes de começar a emissão, estava a falar com o Joaquim e estávamos a pensar no seguinte. Na prática, os governos, porque aqui isto é importante esclarecer um ponto. Jorge, posso pedir para fazeres aí um ponto, uma brevíssima pausa, porque eu tenho aqui muita gente a queixar-se do som. Uns dizem que não se ouve nada, outros dizem que se ouve com eco, outros estão a dizer usar auricular. Bom, o problema aqui não é usar o auricular e o problema aqui não é desligar os micros, porque não há micros aqui, nós estamos a falar diretamente para o sistema de som e de imagem do telemóvel.
Ou seja, não há qualquer solução para isto. Esta aplicação que estamos a estudar, que se chama Manicam, é uma coisa que não é perfeita e, portanto, nós não conseguimos fazer aqui uma emissão com a qualidade que se exige, por exemplo, numa televisão. Portanto, eu peço desculpa por isto às pessoas. Eu sei que isto está, inclusive, a entrar algum eco, mas isto são as condições possíveis, dadas as circunstâncias. Eu prometo que, durante esta semana, vamos desenvolver um esforço grande para poder tentar colmatar isto. Mas, como já percebeu, assim como estamos a viver tempos novos e difíceis, aqui no Think Tank também estamos. Jorge, prossegue lá. Eu estava a comentar com o Joaquim antes de iniciarmos o nosso Think Tank, que nós temos uma folha de salários anual no PIB na ordem de 89 mil milhões. O que dá mais ou menos 7 mil milhões por mês. Nós temos que nos lembrar, quando a Troika entrou em Portugal, emprestou mais ou menos esse dinheiro a Portugal. Foi o dinheiro de um ano de salários. Portanto, foi a forma que foi encontrada, que era, no fundo, a ajuda que nós precisávamos. E, portanto, o que está em cima da mesa é saber duas coisas. Qual é o montante da ajuda que nós vamos precisar? Como é que vamos canalizar essa ajuda? Via empresas, via veículos estatais ou via as pessoas, que é importante separar, porque pode ter efeitos completamente diferentes. E depois o outro tema que está também implícito é quais são os mecanismos que o Estado vai ter para verificar, no fundo, o uso desse dinheiro. E, portanto, qualquer das soluções tem implicações muito diferentes do ponto de vista do nosso futuro coletivo como sociedade. Um exemplo concreto. Eu posso dar um exemplo concreto. Dá um exemplo concreto e passamos ao Joaquim. Um exemplo concreto. Se uma empresa emitir uma obrigação e for o Estado a comprar, a pergunta é: quando é que a empresa tem que pagar essa obrigação ao Estado? Em que prazo? Com que taxa de juro? E se a empresa tiver dificuldades, essa obrigação pode ser convertida em capital ou não pode? Portanto, tem que haver aqui uma decisão política, de política económica, que depois gera, obviamente, um modelo de sociedade. Não sei se eu fui muito confuso ou não, mas pedi ao Joaquim também para me ajudar neste raciocínio. Vamos ao Joaquim. Se eu puder entrar, vou entrar na autoestrada pela via contrária. Ou seja, nós estamos confrontados com um problema inédito, mas com a vantagem de todos estarem Joaquim, dê-me só um minuto. O Joaquim tem o som do seu iPad elevado ou não? Pode estar a fazer eco. Pois o eco pode estar no iPad do Joaquim, precisamente. Joaquim, veja se tem o iPad sem som. Já estará sem som? Não. Agora já está, já se ouve melhor. Pronto, ok. Está melhor. Então era eu. Era o Joaquim. O Joaquim era o... Queridos espectadores, para já o problema do eco está resolvido. Obrigado pelo feedback. São 2.400 pessoas em direto neste momento. Atenção, eu recordo. Então, eu estava a entrar na autoestrada pela via errada, mas estava a dizer que todos vamos com o mesmo problema inédito, o que significa que todos vamos ter de entrar na autoestrada pela via errada, o que a torna a via certa. Mas perigosa. Explica lá essa, Joaquim. A autoestrada não foi desenhada assim, mas a prática acabou por nos conduzir para esse tipo de solução. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos habituados a uma evolução económica que vem do passado e vai para o futuro. Acumulamos no passado, fazemos investimentos e no futuro recebemos as correspondentes receitas. Ao congelarmos, ainda que temporariamente, uma economia, nós ficamos com um problema inverso. Não conseguimos chegar ao futuro porque não estamos a gerar rendimentos para permitir que as pessoas descongelem. Eu hoje mantemos eternamente congeladas e então a sociedade desapareceu, ou temos que encontrar uma solução para isto, que significa o quê?
vamos criar dívida hoje para podermos continuar na rotina habitual. E vamos reservar os rendimentos futuros para pagar esta dívida. Ora, ao criarmos uma dívida deste tipo, a taxa de juros tem que ser zero, porque não estamos num processo de acumulação, estamos num processo de absorver dívida anterior. Então, como é que funcionam os bancos que não têm taxa de juros? Funcionam em função da taxa de risco. Isto é, quando emprestam dinheiro, não fazem a seleção pela via da taxa de juros, fazem a seleção pela via da taxa de risco, ou seja, do spread. Isto significa que os bancos continuam a ter flexibilidade. Significa que os que vivem dos depósitos bancários ficam sem receber nenhuma remuneração. É uma situação muito difícil para as companhias de seguros nos seguros de vida. É um problema muito difícil para a Segurança Social, porque a Segurança Social vivia, como dizia o Samuelson, do milagre dos juros compostos. Ou seja, cada um depositava pouco, mas os juros compostos ao longo da vida permitiam pagar as suas pensões da reforma no futuro. Ao reduzir o juro a zero, para podermos pagar a dívida que acumulamos agora, estas maneiras de gerar rendimento deixam de existir. Mas isso significa também que passamos de um regime de propriedade que ia sendo acumulado ao longo do tempo para um regime de responsabilidade, no sentido em que temos que ter rendimento futuro para poder absorver esta dívida que criamos agora. Joaquim, dê-me 15 segundos apenas. Jorge, como continua a aparecer o eco, faz-me um favor. Quando o Joaquim estiver a falar, ou eu, põe o teu microfone em mute, ok? Porque eu acabei de fazer isto. Agora, quando deixar de falar, vou pôr em mute, põe tu também, quando o Joaquim estiver a falar. E depois, quando formos entrar, então assim, ativamos os microfones, para ver se conseguimos limitar. Está bem. Ok. Bom, quem é que fala agora? É o Joaquim. Não percebi. É o Joaquim. Joaquim pode continuar a ideia. Não, repare, eu volto à imagem da autoestrada, que é quando é preciso inverter o sentido de marcha, então todos têm que mudar ao mesmo tempo. É por isso que a política que Portugal pode desenvolver terá de ser exatamente igual à política que espanhóis, italianos, alemães, holandeses vão poder desenvolver. O que significa que a instituição União Europeia tem que responder a este problema. Neste momento, o que se verifica na América é que os dois partidos, republicano e democrata, não conseguem entender sobre que tipo de programa de apoio é que vão aprovar no Congresso. Ora, este não entendimento não é surpreendente, faz parte da própria crise. Porque ainda há quem esteja na autoestrada no sentido tradicional e outros que já estão no novo sentido. Claro que os acidentes multiplicam-se. Mas isso faz parte do tipo de mudança em que nós estamos colocados. Temos que mudar a maneira de pensar e isto significa também temos que mudar a maneira de contabilizar. Ora, a contabilização tem que ser feita através dos bancos. Em grande parte os salários já hoje são processados através de contas bancárias. E, portanto, são os bancos que têm que fazer este registro, que é um registro de dívida atual para ser paga com rendimentos futuros.
Mas não esqueçamos que não haverá rendimentos futuros se não criarmos a dívida agora. Porque a sociedade não pode resistir a passar um mês sem receber salário. Posso ajudar aqui o Joaquim num raciocínio que é o seguinte. As pessoas têm que perceber que esta crise tem uma configuração muito diferente das anteriores, porque é uma crise que pode destruir, no fundo, as relações que nós tínhamos entre países e entre empresas. Porque são todas as empresas, ao mesmo tempo, que estão-se a ver impedidas de produzir. E, portanto, o que nós chamamos de capital organizativo ou o know-how da empresa pode desaparecer. E, portanto, quando nós quisermos reconstituir, podem já não estar essas pessoas, podemos ter outras empresas que faliram, podemos ter outros tipos de concorrentes e, portanto, isto pode ter configurações muito diferentes. E depois há um outro aspecto muito importante que toda a gente percebe, que é uma empresa que tem que pagar salários, mas não tem clientes, então o que ela está a fazer em termos práticos é destruir o seu capital. Ora, uma economia empresarial a funcionar sem capital não é possível. Porquê? Porque os bancos nunca vão emprestar a uma empresa que não tem capital. E, portanto, qual é o desafio da política pública? É ajudar as empresas a reconstituir o seu capital ou a não perderem. Porque se elas perderem, então o que é que acontece? Para além de não se conseguirem financiar no mercado, vão ter dificuldade em fazer novos investimentos. Portanto, nós estamos numa situação que é inédita, é insólita, e, portanto, mas a vantagem que temos, diria relativa, é que estão todos os países na mesma situação. Portanto, quando nós olhamos para a sensibilidade maior dos alemães em relação aos problemas portugueses, ela só resulta porque os alemães estão exatamente com o mesmo problema, estão com a mesma doença. Ou seja, nós tivemos uma doença de dívida pública e eles não tinham. E, portanto, não nos perceberam o que é que nós precisávamos de fazer. E agora, os alemães têm uma doença que não é de dívida pública, mas é uma doença física real, mas que lhe gerou um problema na economia. Então eles já nos percebem. Dizem, afinal, agora eu vou ter que ajudar quem? As empresas e as pessoas. Se nós nos relembrarmos, no tempo da Troika, o grande debate que havia em Portugal era se os salários deveriam ou não descer. E se recordarmos que um dos debates que houve, que era a TSU deveria reduzir-se. E na altura levantou-se o Carmo e a Trindade. Ora, o que nós estamos hoje a fazer é pagar salários onde não há produção para virmos a pagar salários, para virmos a pagar impostos mais tarde. Ora, isso... Deixa-me interromper aí agora só um bocadinho. Queria pedir um favor ao Joaquim. Joaquim, afaste o iPad do sítio onde tem o telefone. Provavelmente isto vai ajudar. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa, Jorge. Duas questões. Já há aqui pessoas a dizerem assim, mas porquê é que vão meter os bancos no meio? Porque os bancos estão a receber dinheiro a taxas negativas, ou seja, o BCE está-lhes a emprestar, está-lhes a pagar para emprestar dinheiro, e os bancos estão a emprestar às empresas com um spread de 3%. Espera aí. Espera a primeira pergunta. A segunda pergunta é esta. Nós estamos a chegar a uma situação em que António Costa vai provar de todo o fel que o Passos Coelho teve de beber. Todo. Isso, a segunda pergunta responde já que vai prová-lo todo. Porque vai perceber que ou havia uma redução de salários para aguentar a questão para, no fundo, as empresas terem capital, ou então nós tínhamos o que aconteceu, que foi, obviamente, um brutal aumento de impostos e, ao mesmo tempo, uma redução de salários. Portanto, é isso que vai acontecer. Mas, na altura, nós não nos podíamos endividar mais. E agora a Comissão Europeia permitiu a dívida. Porquê é que os bancos são fundamentais neste processo? E as pessoas têm que, no fundo, esquecer o que se passou com a crise bancária. Porque o pior que nos pode acontecer é nós, a seguir esta crise de saúde pública, termos uma crise financeira que depois se pode transformar numa crise de dívida e depois numa crise cambial.
Ora, isto se está a evitar. Porquê é que os bancos são fundamentais? Porque numa economia, quem faz o escrutínio, se ela funcionar de forma aberta, quem faz o escrutínio das boas e más empresas são os bancos. Os bancos não o fizeram no passado. Mas as pessoas têm razão, porque estão escaldadas. Olha, têm razão para ter dúvidas, porque nos últimos 10 anos nós assistimos à inversão de tudo isto. Quando pensávamos que os bancos eram instituições a esse nível sérias, descobrimos Ricardo Salgado, Oliveiras e Costas e companhia. Mas, Camilo, posso entrar? Força, Joaquim. Ora bom, vamos lá ver se nós não confundimos o passado com o futuro. Porque esse passado, que o Camilo muito bem diz, que produziu desvios muito significativos àquilo que era a idoneidade da função bancária, esse passado acabou. Não há mais Ricardo Salgado, porque não há mais possibilidade de utilizar esse dispositivo. Quando eu digo que esse passado acabou, é porque nós passamos uma linha, por utilizar a imagem da autoestrada, que nos obriga a mudar o sentido da autoestrada. E, portanto, aquilo que vai ser a função bancária, curiosamente, volta a ser a sua função tradicional de receber depósitos para gerar empréstimos. Isto é, mera transmissão de uns fluxos de depósitos para uns fluxos de saídas. Essa transmissão é muito importante para que se possa fazer a contabilidade destes movimentos. Porque quando entra dinheiro de graça, que é o que vai entrar, dinheiro de helicóptero, é preciso saber como é que esse dinheiro foi utilizado. Para ser utilizado a pagar folhas de salário é uma rotina que já hoje existe. Mas quando se perguntar, mas agora vou utilizar isso para fazer recompra de ações, para valorizar o título, não, isso não vai poder ser feito. Porque, digamos, a política comum europeia, mas também vai acontecer nos Estados Unidos e já está a acontecer no Japão, está a acontecer na China. Essas políticas comuns vão ser exclusivamente canalizadas para manter a economia a sobreviver depois de ser congelada. Não dá para espaços de especulação. Mas então não vai haver quem se aproveite. Vai haver, com certeza. E quem é que são as vítimas desse aproveitamento? Aqueles que no passado acumularam desequilíbrios tão pronunciados que nem com esta ajuda do dinheiro de graça conseguem recuperar o equilíbrio. Deixe-me só ajudar ao Camilo para tentar responder. O que nós estamos a assistir é um nascimento de uma nova economia. Os bancos vão ser novos bancos, porque os bancos do passado estavam ligados às políticas públicas que elas próprias eram originadas por dívida. Foi o Estado que, ao introduzir as políticas públicas, obrigou as empresas a endividar-se, porque tinham, no fundo, que fornecer bens e serviços que o Estado estava a promover. Se nós nos lembrarmos do progresso social todo português, temos que reconhecer que os investimentos foram feitos. Quando a gente pensa em autoestradas, nas redes elétricas, nos hospitais, nas escolas, tudo isso foi feito por indução, se quisermos, por comportamento induzido para a iniciativa privada. Mas isso agora terminou, porque o que nós agora temos que ter em atenção, e essa é a parte mais difícil uma das partes difíceis desta crise, é que a crise tem que gerar, não pode originar, se quisermos, uma destruição do capital de conhecimento das empresas. Porque são muitas ao mesmo tempo. E as empresas levam tempo a saber fazer as coisas. E, portanto, uma coisa é dizer assim, bom, faliram 5% de empresas. Tudo bem, mas quando estamos a falar em uma falência em catadupa,
de repente aquele know-how que as empresas têm desaparece. Ora, o Estado tem a responsabilidade, através de uma política pública, de fazer com que isso não aconteça. E, portanto, o debate de saber se os liberais gostam do Estado ou não Estado é completamente irrelevante, como, aliás, estão a aprender os liberais e estão a aprender os sociais-democratas e os socialistas. Eu só queria lembrar, por uma questão quase de anedota, que na pandemia de 1918 morreu o pai do Sr. Trump. O Sr. Trump tem memória de uma pandemia. Portanto, ele sabe, todos eles sabem que há um problema de saúde seríssimo. Não parece. Não, Camilo, quando eu digo isto, é que na prática há um problema de saúde pública e, portanto, ele vai tentar resolver, porque recorda-se disso. Agora, tem que resolver os dois problemas ao mesmo tempo, que é um problema de saúde pública, em que tem que seguir as instruções dos cientistas, e ao mesmo tempo tem que resolver o problema da economia. Mas como disse o Joaquim muito bem, nós todos estamos na mesma autoestrada. Podemos ter entrado ao contrário, mas estamos todos na mesma autoestrada. Bom, pergunta seguinte: vocês acham que o euro está em risco? E faço esta pergunta porque, quando foi da crise financeira, 2008, 2009, a Comissão Europeia e alguns Estados-membros, nomeadamente a Alemanha, demoraram muito tempo a perceber qual era a resposta que tinha que dar para evitar um meltdown do euro. Nós não estamos a correr esse risco outra vez. Posso entrar? Posso entrar? Não estamos a correr o teu microfone é em mute já agora, enquanto o Joaquim vai falando. Já está. Já está. Joaquim, força. Eu ainda estou a ser responsável pelo ECO, espero que não. O ECO são dois na mesma autoestrada em sentidos opostos. Mas vamos ver porque é que não há esse problema. É que se o euro não existisse, tinha que ser inventado agora. Vocês lembram-se de um projeto antigo do Banco Mundial, que era o Bancor. Ainda do tempo de Bretton Woods e do tempo do Keynes, que era ter uma moeda universal que permitisse fazer as compensações de balança de pagamentos e de diferenças cambiais. Ora, nós hoje precisamos de uma moeda que seja o vetor desta política comum. Se não houvesse euro e tivéssemos que gerir esta situação com moedas nacionais, era praticamente impossível disciplinar o movimento na autoestrada. Porque eram movimentarem-se em sentido oposto. Era de facto uma solução que morriam todos. Essa, aliás, pode ser a opção que o presidente americano quer seguir ao mandar toda a gente trabalhar mesmo sem ter resolvido a crise sanitária. De facto, morrem todos e, portanto, o problema ficou resolvido. Ora, claro que não vão deixar o presidente americano fazer isso. Mas nós também não podemos contribuir para fazer desaparecer o único instrumento comum que nós temos neste momento. O Banco Central Europeu e a correspondente moeda europeia. Se não houvesse esta moeda europeia, teria de ser rapidamente criada para que a política comum pudesse desenvolver. Estão completamente diferentes. Mas havendo essa liquidez financeira, como é que ela se canaliza para a economia real? Precisamos de albufeiras que recolham esta liquidez e depois transmitam para o terreno onde a água vai ser usada para alimentar a agricultura. Ora, estas albufeiras são os bancos, bons ou maus, competentes ou incompetentes, é absolutamente secundário, porque neste momento o que interessa é que recebam a água e tenham canalizações para distribuir. O que são as canalizações? São as contas bancárias. E, portanto, é por essa via que esta liquidez fornecida
depois pode ser distribuída. Joaquim, posso entrar aqui porque este tema pode ser interessante nós debatermos. Se a canalização, em vez de ser o banco, for o Estado, o que o Estado vai fazer é mais um banco ou um veículo estatal que vai ser objeto, outra vez, daquilo que nós já conhecemos, que são as redes e as clientelas de interesses que se formam à volta do dinheiro do Estado. Ora, é isso que nós temos que evitar. E portanto, por isso é que eu estava a referir que o modelo de sociedade aqui não é relevante, porque é muito dinheiro que vem para a sociedade. Eu só queria lembrar o seguinte, para as pessoas também terem noção das proporções. Nós temos mais ou menos, nos redondos, 130% de dívida sobre o PIB. No final da Segunda Guerra Mundial, a dívida era de 250 sobre o PIB. Nós temos que perceber qual foi a consequência que as sociedades que estiveram envolvidas a seguir à Segunda Guerra Mundial. Foi voltarem à produção, voltarem à poupança e terem muito baixos. O segredo de Portugal e dos países como Portugal é conseguir negociar na Europa o congelamento desta dívida e que seja a preços relativamente baixos, se não for zero. Porquê? Porque senão nós temos uma geração. Nós temos que pensar que a geração que nasceu em 75, não é a minha, muito menos a do Joaquim, já levou com 3 brancas rotas, com uma crise de subprime, no fundo, e agora com esta crise. Portanto, é uma geração que tem apanhado aquilo que provavelmente nós nunca esperaríamos. A geração anterior não teve isso, teve a guerra colonial, é verdade, mas não esteve envolvida na Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós todos temos que ter um pouco de paciência e humildade para perceber que o que vem aí é uma autêntica revolução no modelo de funcionamento das sociedades. Jorge, mas o euro para ti está em risco ou não? E já agora Camilo, com tudo o que nós dissemos, o euro só vai sair fortalecido. Porquê? Porque as instituições que podem resolver o problema com esta dimensão só pode ser uma instituição que seja comum. Jorge, Ora, tem aqui uma sugestão de um espectador a dizer o seguinte: marquem uma reunião com o Costa e comecem a desenhar um plano para apresentar na Comissão Europeia. Eu julgo que o atual governo e todos os governos, eles têm a noção daquilo que nós estamos aqui a debater. O único problema que eles têm e que nós não temos, e por isso é que nós estamos muito mais à vontade para falar, é que eles têm que enfrentar os eleitorados e têm que enfrentar os eleitorados que vêm para cima, que vêm para o debate público com concepções e ideologias do passado, não aprendendo nada com a doença. É aquele tipo que acaba de ter uma doença, que é resultante de fumar e a seguir quer continuar a fumar. Você pode, desculpe lá, então o senhor não percebeu o que teve. Portanto, aqui é exatamente igual, ou seja, o problema é que nós vamos, quando eu vejo, por exemplo, secretário-geral, presidente do Bloco de Esquerda, vir dizer que vamos às nacionalizações, então, mas o que é voltar isso? Primeiro, nacionaliza com o dinheiro de quem? Primeiro, há de ser com o dinheiro da Europa, presumo, porque Portugal não tem dinheiro. Não, Jorge, ele não vai querer pagar. Ele não vai querer pagar os acionistas das empresas. Mas fizeram isso em 75. Mas, Camilo, mas é que há empresários que vão oferecer à doutora Catarina Martins as empresas. Vão-lhe oferecer perdas. Aquilo não tem solução. Portanto, se não tiver alguém com estímulo suficiente... Como o TAP. Mas com qualquer... Ou seja, no fundo, nós vamos chegar a um ponto que as empresas podem é mais ou menos aquelas pessoas que têm crédito à habitação e o banco continua-lhes a pedir a prestação, ele está desempregado, não consegue, às tantas a pessoa o que é que faz? Entrega a casa, faz dação em pagamento. É o que vai acontecer às empresas. Se o Estado não perceber que tem que criar capital dentro das empresas, o que vai aparecer é uma reação simples. Entregam as empresas ao Estado e o Estado fica outra vez com os trabalhadores, cheio de problemas, tem que pagar salários e não tem receitas.
Portanto, nós temos que ter, eu diria, um debate um pouco mais sereno, não tão ideológico, não tão fundamentalista, porque senão não vamos encontrar a solução. Jorge e Joaquim, nós estamos a assistir a uma situação em que estamos a ver hesitações no governo. Primeiro uma linha de crédito pífia, agora são 3 mil milhões, mas depois insiste-se no layoff. E o layoff tem que ser explotado com uma quebra de 40% dos negócios. E depois estamos a ver, mas agora há uma linha de crédito, 80%, 90% é garantia do Estado. Isto são tudo medidas que parece que não têm correspondência para aquilo que é a urgência na economia. Porquê é que vocês acham que o governo está a hesitar tanto em tomar medidas que tenham um efeito imediato? Posso entrar para tentar explicar o que é aquilo que chama um pasmado. Quem é surpreendido por um relâmpago e ainda por cima num céu azul, não devia ter relâmpagos, e fica pasmado porque fica bloqueado. Ora, quem está hoje no poder e lá chegou seguindo um determinado caminho e prometendo determinadas coisas, fica pasmado perante a crise. Em alguns casos até pode utilizar o modelo da quarentena para desaparecer. E, portanto, periodicamente desaparece para a quarentena e depois logo se vê o que é que diz a seguir. Ora, este poder político pasmado não tem que nos surpreender. Mas significa que é a própria crise que vai gerar a política. Não são os políticos que definem o que é que querem fazer. O melhor político é aquele que percebe o que é que a crise vai provocar e se coloca à frente dela para parecer que comanda. Isto era um velho princípio dos comandantes militares. Quando há uma revolução no quartel, o melhor é o comandante puxar à frente os subordinados para tentar dar de volta e tornar metê-los no quartel. Neste caso, a sublevação é a própria realidade. A realidade revoltou-se. Com um efeito um vírus natural, as sociedades existentes estão confrontadas com uma revolta interna que não sabem como resolver. Ora, é a própria evolução dos factos que vai implicar isso. Na política americana hoje, os republicanos estão a trair tudo aquilo que eram as suas convicções até há muito pouco tempo. E até há quem diga que o melhor presidente para a América é o Trump, porque como não tem convicção nenhuma, ou melhor, só tem uma convicção que é ele próprio, para sobreviver vai fazer tudo aquilo que é necessário que se faça. E porquê é que vai fazer? Porque a realidade que o empurra por isso. Não é uma concepção prévia. Felizmente ele não tinha dúvida. E, portanto, é capaz de ser mais flexível do que qualquer outro que tivesse uma ideia para o país. Neste caso, é muito importante que não tenha ideia nenhuma. Mas há aqui um aspecto que eu gostava de salientar sobre a intervenção do Estado na economia. Quando foi a crise de 2008, na altura, depois mais tarde com Obama, para não haver dúvidas do papel do Estado, o Estado ajudou todos os bancos ao mesmo tempo. Foram obrigados todos a aceitar a ajuda do Estado, que era para não se dizer que o Estado estava a privilegiar uns em detrimento de outros. Ora, nós estamos numa situação em que vem este dinheiro todo e a pergunta é, mas quais são as canalizações que nós vamos utilizar para o dinheiro chegar à economia? E aí é que vai estar o debate da sociedade. Nós temos que nos opor à ideia que o Estado é o veículo certo para usar essas canalizações. Tem que ser os bancos, porque os bancos é a vida deles. E, portanto, os bancos, esses bancos do passado já não existem, portanto, já estão moribundos. O que nós temos hoje são novos bancos que já estão habituados a funcionar com regras do BCE, têm um controle completamente diferente e, portanto, têm uma espécie de uma tutela supranacional que os vai impedir de alguns exageros.
não há neste momento o que nós chamamos de risco moral. Porquê? Porque estão todos na mesma situação. Portanto, e este é um dos debates que nós, obviamente, na sociedade portuguesa devíamos fazer com mais regularidade, para as pessoas perceberem que não vale a pena revoltarem-se outra vez contra os bancos. E se os bancos, reparem o mais grave desta situação, que eu às vezes vejo espectadores a escrever e a dizer que os bancos já estão a cobrar muito, mas as pessoas querem ter os seus depósitos protegidos ou não? É que se querem ter os seus depósitos protegidos, a única maneira é que os bancos tenham um capital e que os possam fazer, no fundo, liquidar os depósitos quando as pessoas querem nos levantar. Portanto, nós não podemos ter sol na eira e chuva no naval. Isto não é possível. E, portanto, quem vende essas promessas depois vê-se confrontado com o tal relâmpago do Joaquim. Fica espantado. Porque é que isto tem que ser assim? Tem que ser assim porque não há muitas alternativas. Camilo. Sim?